Muito bom dia, meus irmãos. Eu quero saudar a toda a igreja com a graça e com a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Nós queremos dar continuidade às nossas lições, falando sobre a batalha espiritual continua. Nós estamos abordando essa temática, analisando o movimento de batalha espiritual, que é um movimento que tem crescido na nossa realidade de igreja em muitos lugares, mas com uma compreensão errônea. Então nós queremos trazer uma abordagem bíblica correta do que realmente vem a ser a batalha espiritual do cristão. Hoje eu quero falar com vocês sobre batalha espiritual e proclamação. Batalha espiritual e proclamação. Nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo de número 12 até o verso 39. Eu vou fazer a leitura, é uma leitura longa, mas necessária, porque será a leitura base de tudo aquilo que vamos trabalhar na lição de hoje, começando nessa manhã. Então nós vamos orar neste primeiro momento e depois nós vamos ler o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao verso 39. Bondoso Deus, eterno Pai, nessa manhã nós somos gratos ao Senhor pela oportunidade que temos de estudarmos e de aprendermos a Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, a compreensão da Tua palavra, a iluminação do Espírito Santo. Pedimos que o Senhor, Pai, possa quebrantar nossos corações e nos dar um coração disposto a obedecer a palavra do Senhor, Pai, a cumpri-la, obedecê-la e a viver de acordo com aquilo que nós aprendemos. Que o Senhor nos ajude nessa manhã, na exposição da Tua palavra, na exposição desta aula. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Muito bem, irmãos. Nós vamos então ler o texto de Marcos, capítulo 1, do versículo 12 ao 39, e vamos trabalhar sobre batalha espiritual e proclamação. Lembrando algumas questões antes da leitura do texto. O nosso objetivo com esta aula, quais são? O objetivo da nossa exposição nessa manhã, o que eu quero que a igreja entenda e compreenda, é que Deus, Ele escolheu a pregação do Evangelho como o único meio de expandir o seu reino e de derrotar as obras de Satanás. É através da proclamação do Evangelho. O nosso objetivo também é trazer para mim e para você esse conhecimento de sabermos que o crente, eu e você, nós não temos o mesmo poder que Cristo. Por isso nos sujeitamos à autoridade dele. Ele tem poder, nós não. Nós somos fracos, dependentes totalmente de Deus e do poder de Jesus em nós. E por isso que o nosso objetivo também é mostrar que pregar o Evangelho é uma necessidade que nós temos e orarmos por missões para que o reino avance cada vez mais. Evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 12, diz assim: E logo o Espírito o impeliu para o deserto, onde permaneceu 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com as feras, mas os anjos o serviam. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Caminhando junto ao mar da Galiléia, viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando imediatamente as redes, e o seguiram. Pouco mais adiante viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo o chamou. Deixando eles no barco a seu pai Zebedeu, com os empregados, seguiram após Jesus. Depois entraram em Cafarnaum, e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Não tardou que aparecesse na sinagoga um homem possesso de espírito imundo, o qual bradou: que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Mas Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai desse homem. Então o espírito imundo, agitando violentamente, bradando em alta voz, saiu dele. Todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si: que vem a ser isto? Uma nova doutrina?
com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. Então correu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão, e a febre a deixou, passando ela a servi-los. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta, e ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para o lugar deserto e ali orava. Procuravam-no diligentemente Simão e os que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Jesus, porém, lhes disse: vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso é que eu vim. Então foi para toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Até aqui, queira Deus nos abençoar na exposição desta palavra. Queridos irmãos, o que eu quero nessa manhã mostrar para vocês é a importância da proclamação na batalha espiritual. Há uma necessidade de compreendermos que no movimento de batalha espiritual, eles não dão muita atenção à pregação do evangelho. A gente vai trabalhar mais afinco nessa questão no decorrer da nossa lição. O que eu quero que vocês entendam é o seguinte: quando se fala de mágica, quando se fala de coisas que nós não conhecemos, de coisas ocultas, isso traz muita especulações, curiosidade. As pessoas ficam fascinadas por isso. As pessoas ficam fascinadas por mágicas, mesmo sabendo que aquilo é uma mentira, mesmo sabendo que aquilo é um truque. As pessoas gostam disso. Filmes de ficções científicas nos atraem. Por exemplo, na minha fase de adolescência, eu gostava muito desses filmes. Até hoje, de vez em quando, eu assisto, mesmo sabendo que são mentiras. Também tem um programa há muito tempo que eu me lembro agora, no Fantástico, passava muito ele, eu gostava de assisti-lo, que era a questão quando o Mr. M aparecia e ali ele desvendava aquelas mágicas todas ali. A gente gosta disso. Agora a questão que se levanta eu fico pensando comigo, será que isso acontece nas igrejas hoje em dia? Será que em alguns movimentos, em algumas igrejas, isso tem acontecido? E de fato a gente percebe que sim, há muitos truques. Há muitas igrejas que se reúnem trazendo ilusões, trazendo mentiras, trazendo manobras para prender as pessoas e chamar a atenção das pessoas. E não é sem motivo que muitos desses cultos evangélicos são dominados por exorcismo, por questão de expulsão de demônios, que chama a atenção das pessoas. Agora, será que tudo isso é verdade? Será que tudo aquilo ali não passa de uma brincadeira? Como é que nós vamos saber a verdade? O que a Bíblia diz sobre a expulsão de demônios? O que a palavra fala de possessão demoníaca? E é essa a importância dessa lição. Entendermos como que de fato isso acontece para não sermos enganados. Porque apesar deles usarem versículos para essas práticas, a maioria das vezes são versículos isolados e fora do seu contexto. Afinal, por isso que eu pergunto, o que a Bíblia tem a dizer sobre possessões demoníacas? Quais as práticas usadas por Jesus e os apóstolos para que o reino de Deus avançasse? Qual é a tarefa da igreja hoje, com relação ao combate às obras de Satanás? O que nós como igreja podemos fazer? E a lição vai trabalhar exatamente essas questões. A primeira questão que eu quero levantar com vocês e ver nessa manhã é a autoridade e a missão do rei. A autoridade e a missão do rei. No Evangelho de Marcos, que nós acabamos de ler, Marcos capítulo 1 pode trazer alguns esclarecimentos acerca desse assunto. Porque aqui nós percebemos que os destinatários para quem a carta ou para quem o livro de Marcos foi escrito, os destinatários eram provavelmente romanos convertidos que sofriam com a perseguição por causa da fé deles. Eles sofriam muito.
Então o imperador romano lançava muitos crentes ali na arena, matavam a fio da espada ou eram comidos por leões. E Marcos, então, ao escrever para eles, ao escrever esse evangelho, ele tem o propósito de mostrar que Jesus era o verdadeiro rei prometido. Ele era o rei que era maior e estava acima do próprio imperador romano. Então Marcos tem essa missão, de mostrar a autoridade de Jesus como rei e a missão dele. Qual é a principal missão de Jesus como rei? O que ele veio fazer? Qual a missão dele? O que Marcos quer mostrar e ensinar isso para nós? E é isso que eu quero ver com vocês nesse primeiro ponto. A autoridade e a missão do rei. Se não, vejamos, de acordo com Marcos 1, Jesus e os espíritos malignos. Veja que coisa interessante. Durante seu ministério, Jesus teve vários encontros com pessoas possessas. E o texto começa dizendo que ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo e Jesus ali enfrenta Satanás, o seu inimigo. E o próprio nome de Satanás significa isso, adversário. Significa aquele que vem contra nós, aquele que é contra. Satanás é isso. É nesse momento então que começa a derrota de Satanás. Porque Jesus mais à frente, como nós já vimos nas lições anteriores, ele vai dizer que o valente já estava amarrado. Está lá em Mateus capítulo 12, verso 29. E isso prova que de fato o reino de Deus já tinha chegado. Já tinha chegado. Com o nascimento de Jesus, agora começou a se evidenciar o reino de Deus. O tempo do príncipe deste mundo estava esgotado e o reinado de Cristo estava iniciando. Isso, era exatamente isso que Jesus quis dizer quando ele diz aqui no versículo 15, Marcos 1,15. Ele fala bem assim, ó, se você perceber no versículo 15, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. É exatamente isso que ele quer mostrar. Só que o que acontece? Quando Jesus inicia ali, começa a jornada, começa a anunciar o reino, começa a pregar o reino, o que faz? Satanás começa então a enviar os seus soldados para atrapalhar o ministério de Jesus. O inimigo, Satanás, que era adversário ferrenho das coisas de Deus, do reino de Deus, do Filho de Deus, ele então começa a atrapalhar. E Marcos vai mostrar para nós aqui que não demorou muito para que os demônios começassem a se manifestar na tentativa de destruir os planos de Cristo. Abra-se um parênteses agora. Queridos irmãos, eu e você que vivemos no reino de Deus, eu e você que temos a missão de continuar a pregação do Evangelho, eu e você que fazemos parte da noiva de Cristo, não será diferente. O inimigo vai vir contra nós, sim. Ele vai se levantar contra o reino dele aqui, sim. Ele vai se levantar contra a nossa amada igreja Filadélfia, vai sim. Porque nós fazemos parte do reino de Deus, do Filho de Deus e pregamos a palavra de Deus. Então, querido, se ele perseguiu Jesus no início, ele continua fazendo isso com aquilo que se diz ou aquilo que é levantado por Deus. E a nossa igreja assim é. Fecha-se parênteses. Então, queridos irmãos, eles sabiam, os demônios sabiam que estavam sendo derrotados, eles reconheceram quem era Jesus, tanto que no verso 24, vocês percebem bem aí que ele diz, quando um demônio bradou, que temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste para perder-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. Eles sabiam quem era Jesus. Agora, uma coisa que me chama a atenção é que essas possessões demoníacas, acompanhadas de afirmações sobre quem era Jesus, era uma tentativa desesperada de Satanás e seus anjos. Eles estavam desesperados. Eles estavam porque já sabiam quem era Jesus. Sabia que ele era o rei que veio para inaugurar o reino de Deus e que a derrota dele já estava decretada. Por isso que ele se levantou contra o Filho de Deus. Por isso que ele se levantou contra o ministério de Jesus. Muitas possessões aconteceram além da que foi registrada aqui em Marcos 1, bem como muitas curas também. Agora, uma coisa que eu quero que vocês guardem no coração é que o texto sagrado mostra que Jesus ele tinha autoridade
para anunciar o evangelho, ele tinha autoridade para mostrar que tem poder sobre os espíritos malignos e autoridade sobre a vida humana, porque ele expulsa aqueles demônios, ele curava as pessoas. Isso chamou a atenção de muita gente. O texto vai dizer, no verso 33, 32, vai falar bem assim: à tarde, ao cair o sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Aí no verso 33, toda a cidade, você tem noção, toda a cidade estava reunida à porta. E Jesus, ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios. Ele curou e expulsou muitos demônios naquele lugar. E a busca por Jesus aumentava cada vez mais. Tanto as curas, quanto as expulsões demoníacas demonstravam que Jesus era rei e que o seu reinado havia começado. Essa era uma demonstração visível da sua autoridade sobre os demônios e sobre as vidas humanas. É Jesus quem tem autoridade. É Jesus quem tem poder. Agora, me chama a atenção aqui, com relação ainda a Jesus e as possessões demoníacas, uma outra questão que me chama a atenção é que Jesus, ele não dava oportunidade para que eles falassem. Se você perceber aqui no versículo de número 25, vai falar bem assim: mas Jesus o repreendeu dizendo, cala-te e sai desse homem. No verso 34 a mesma coisa. Diz o texto, e ele curou ali doente, toda sorte de enfermidade, também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era. A pergunta que eu faço diante disso é o seguinte: por que Jesus mandou calar? Por que ele não ficou perguntando ali, qual é o teu nome? De onde você veio? O que você quer? Qual é o teu CPF? Qual é o seu RG? Você está habilitado ou não está? Jesus, ele não fez nenhuma entrevista com o diabo. Ele não queria saber, ele mandou cala-te. Cala-te com autoridade. Cala-te. É estranho, portanto, observarmos esse movimento de batalha espiritual hoje em dia. O movimento hoje, muitos crentes que conversam com demônios. Ficam conversando, como se fosse amigo. Você mora onde? Rapaz, você mora ali? Nossa, eles ficam trocando ideias com o demônio. Entrevista com o capeta. Eles trocam ideia, conversam, perguntam o nome, perguntam a atividade. Queridos, a Bíblia já mostrou que o diabo veio do inferno. O papel dele é matar, roubar e destruir. O que mais nós queremos saber do diabo? O que importa o nome dele? Qual é a relevância de saber o nome dele? Nenhuma. Mas o movimento de batalha espiritual, eles deixam claro que eles se preocupam mais com isso. Eles dão mais ênfase nisso do que propriamente conforme o texto diz. Expulsa. Expulsa. Por isso que o fato de nas cartas não haver instruções sobre expulsão de demônios e haver poucos e específicos casos, tanto nas cartas paulinas como no livro de Atos dos Apóstolos, mostra que não era uma prática comum na igreja primitiva. Não era muito comum. Mas no tempo de Jesus aconteceu muito. Não quer dizer que haviam cessado completamente esse movimento. Não. O demônio continua atuando. O demônio continua agindo. Ele continua possuindo a vida dessas pessoas que estão vazias de Deus, que não têm Deus no coração. Por isso que a igreja cristã, nós cristãos, a nossa igreja, nós precisamos ficar atentos para não sermos enganados por falsas possessões. Temos que tomar cuidado, querido, porque às vezes as pessoas se querem enganar. Isso não é algo que a igreja deva buscar como foco da batalha espiritual. A igreja não deve ficar fazendo, vamos fazer um culto só para o demônio manifestar. Vai ser um culto só para quem está encapetado, culto do desencapetamento. Não, queridos irmãos. A gente não tem que dar ênfase nisso. A ênfase do culto é glorificação ao nome de Deus. É adoração a Deus. É exaltação a Deus. Não é a demônios. Não é a Satanás. Não.
Satanás, a derrota dele já foi decretada. E o reinado de Cristo já está sendo proclamado até os confins da terra. E a nossa missão é continuar a proclamação. Por isso que aqui, nesse primeiro ponto, a autoridade e missão do rei, ele mostra isso. Ele mostra a relação de Jesus com as pessoas possessas. Ele expulsava, ele não conversava, ele não entrevistava, ele não queria saber. Ele mandava calar. Ele simplesmente fazia isso. Agora, uma outra coisa que me chama a atenção aqui no Evangelho de Marcos, aqui no primeiro capítulo ainda, é sobre a questão de Jesus com a pregação. E aí, se você perceber, eu gostaria de reler uma parte do texto aqui para vocês perceberem uma coisa interessante. Quando a gente reler o texto aqui de Marcos, a gente percebe o seguinte, que quando Jesus ele vai à sinagoga, ele prega, e todos se admiravam a ponto de perguntar entre si, que venha a ser isto? Uma nova doutrina, lá no verso 27, uma nova doutrina? Com autoridade ele ordena aos espíritos imundos e ele lhes obedece. Então ocorreu célebre a fama de Jesus em todas as direções, por toda a circunvizinhança da Galileia. E aí o texto mais para frente vai dizer que ele continuava pregando. E eles vão dizer que ele pregava como quem tem autoridade. Olha que coisa maravilhosa. Jesus, ele tem uma missão de rei, a missão de pregar o evangelho do reino de Deus. Existem algumas lições que me chamam a atenção aqui, quando a gente aprofunda, quando a gente vai fazer uma análise mais minuciosa desta questão do texto sobre a pregação. Uma olhada mais atenta aqui para o texto mostra que, apesar de os milagres, apesar de expulsões demoníacas serem sinais do reino de Deus, esse não era o foco do ministério de Jesus. O foco não são as curas e nem as expulsões. Esse não era o foco. Aí então você pergunta, mas pastor, se o texto diz que Jesus expulsava demônios, se o texto diz que Jesus fazia muitas curas, qual é o foco então do reinado ou do ministério de Jesus Cristo? Qual era o foco? Jesus ele não procurava os endemoniados. Ele não era um caçador de demônios. Ele não ia nos lugares para caçar quem estava endemoniado, entrava nas casas, tem algum endemoniado aí? Ele não era assim. O movimento de batalha espiritual está muito equivocado quando olham para o texto de Marcos e entendem e compreendem de maneira errada esse texto. Porque Jesus, ele não procurava pessoas endemoniadas, mas os próprios demônios que iam até ele. Ele pregava o reino, e ao anunciar o reino, os demônios que estavam ali ficavam doidos, alvoroçados. Mas quem que é esse? O que é isso? Já vem Jesus, ele já quer dominar. E claro, porque ele é rei, é ele quem manda, e é ele quem vai fazer isso. É ele quem vai fazer isso. O principal foco do ministério de Jesus, queridos irmãos, era a pregação do evangelho. A pregação do evangelho era o principal foco de Jesus. Era assim que ele estabelecia seu reinado. Porque o reino de Deus avança a partir do momento em que as pessoas são convertidas, transformadas pela pregação do evangelho, convertidas a Cristo. Por isso que a mensagem de Jesus era: arrependei-vos e crede no evangelho. Está aí no versículo de número 15. Ele começa a pregar: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Essa era a pregação de Jesus. Foi a mesma pregação de João Batista, aquele que foi o precursor de Cristo. Arrependei-vos porque está chegando o reino dos céus. E quando Jesus vem, ele diz: arrependei-vos, crede no evangelho, crede. A mensagem é esta, é uma mensagem de arrependimento, é uma mensagem de mudança de vida, é uma mensagem de larga tudo isso e venha para Cristo, crede no evangelho. Ao ir na sinagoga,
O propósito de Jesus era anunciar o evangelho. Ele ia para pregar o evangelho. Ele ia. No primeiro sábado em que esteve em Cafarnaum, está aí no versículo 21. Logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Sua primeira demonstração de autoridade foi pregar o evangelho. E me chama a atenção o verso 38. Traz um esclarecimento quando Jesus ele fala para aqueles discípulos, para aqueles que estavam com ele. Vamos a outros lugares, a povoações vizinhas, a fim de que eu pregue também ali, pois para isto é que eu vim. Por que ele veio? Por que ele veio, igreja? Para pregar o evangelho. Então, sinais de milagres, expulsões de demônios, não são o foco de Jesus e nem devem ser o foco da igreja. Por isso que a gente vê uma inversão de valores, uma inversão de ações, uma inversão de atitudes. Porque quando eu inverto esses papéis, se a nossa missão não é correr atrás de milagres de curas, se a nossa missão não é ficar atrás de pessoas endemoniadas, eu não tenho que ir atrás de endemoniados. Eu tenho que pregar o evangelho. A missão da igreja é essa, é pregar o evangelho. Jesus aqui vai mostrar que enquanto a multidão o procuravam por causa de curas, você vê que a multidão não muda. As pessoas não mudam. Só buscam Jesus por interesse. Só por interesse. Não, eu vou porque eu estou doente. Eu vou porque eu quero a cura. Eu vou porque eu preciso daquilo. Eu vou porque eu almejo aquilo. Eu desejo, eu anseio aquilo. Só buscam Jesus por interesses pessoais. Só por interesses pessoais. Enquanto eles procuravam Jesus por isso, Jesus desejava retirar daquele lugar para ir às cidades vizinhas. A pergunta que eu faço, eu repito, por que Jesus desejava se retirar daquele lugar se ainda havia pessoas que precisavam ser curadas e libertas de demônios? Pensa aí consigo. Por que você acha que Jesus queria se retirar se ainda havia pessoas que estavam precisando de curas e estavam endemoniadas? Sabe por quê? Porque naquele lugar ele já tinha pregado o evangelho. E essa era a sua missão, pregar o evangelho. Mas havia outras cidades que ainda não tinham ouvido o evangelho e Jesus foi para lá, porque a missão dele é pregar o evangelho. Assim era em todo lugar em que ele ia. O foco do seu ministério era pregar o evangelho. Guarda isso, porque a nossa missão continua a mesma. A missão da igreja é pregar o evangelho. E o movimento de batalha espiritual, eles fazem o contrário. Eles ficam atrás desses cultos. Culto da libertação, o culto do milagre, o culto da cura, o culto daquilo outro. Eles ficam dando nomenclatura para um monte de tipo de culto, para chamar a atenção de todo tipo de pessoas. As pessoas só vão para as igrejas, lotam essas igrejas atrás de coisas pessoais, atrás de interesses pessoais, só para isso. Agora, vai pregar o evangelho. Vê se eles querem ouvir a mensagem: arrependa-te do teu pecado, muda de vida, crede no evangelho, viva conforme o evangelho. Isso eles não querem ouvir. A verdade eles não querem ouvir. Eles querem milagres, eles querem cura. É só isso que eles querem. Aí você nessa manhã que me ouve, o que você quer na igreja? Por que você vem à igreja? Qual a razão de você vir à igreja, estudar a palavra? Qual a razão de você vir aos cultos? O que você está buscando? Será que você busca a palavra de Deus, o evangelho pleno, genuíno de Cristo? Ou será que você busca interesses pessoais? Nós precisamos questionar isso, porque isso tem levado muita gente a estarem na igreja com interesses pessoais, interesses errados, e saírem frustradas, porque acham que Deus tem que dar tudo para elas, conforme elas querem. E não é assim. Por mais doloroso que seja, e por mais difícil de aceitar que seja, o nosso Deus não nos dá tudo o que a gente quer. Ele nos dá aquilo que precisamos. E a gente tem que entender isso. Vamos para o ponto 2. Ponto 2 da lição. O ponto 2 da lição a gente vai ver uma outra ação
de libertação e de pregação do Evangelho. E eu convido você nessa manhã a olhar agora para a solução de Paulo para a igreja de Corinto. Capítulo 1 e capítulo 2 de 1 Coríntios. É interessante observarmos aqui que na carta de Paulo, que ele escreve aos Coríntios, é possível encontrar os mesmos ensinos que são vistos em Marcos. Ele ensina a mesma coisa, Paulo mostra a mesma verdade. A cidade de Corinto era uma cidade depravada. A cidade de Corinto era uma cidade corrupta. Era uma cidade idólatra. Era uma cidade imoral. Chamar alguém naquela cidade, se você chamasse alguém de Corinto, era como se você ofendesse a pessoa. Era como se você chamasse a pessoa, você é um imoral, você é um depravado. Se você chegar para alguém e falar, você é um Corinto, você é um Corinto. Isso você está chamando a pessoa de depravada, de idólatra, de imoral. Por isso que naquela época era assim. A cidade era repleta de templos pagãos, de cultos a deuses, deuses gregos como Apolo, Atenas, Afrodite, Dionísio, Poseidon, Zeus. Cresciam desesperadamente as religiões de mistério e cultos a Asclépio, a Demétrio, a Core, bem como a outros deuses, e como a toda a cidade dominada pelos romanos, também havia o culto ao imperador. O imperador também era cultuado, era celebrado, cultuavam-se o nome, a imagem, a pessoa do imperador. Além disso, a cidade possuía naquela época muitas prostitutas cultuais dedicadas principalmente a Afrodite, que era chamada de a deusa do amor. E as prostitutas cultuais eram mulheres que iam para o templo com sacerdotes que na celebração do culto a Afrodite faziam-se orgias. Porque era assim que eles cultuavam. Era uma cidade imoral em todo o contexto dela. E é nesse contexto, é nesta cidade, queridos irmãos, que Deus enviou o apóstolo Paulo. Que Paulo vai para esta cidade anunciar e pregar e plantar uma igreja, porque ali nasceu uma igreja. Agora a pergunta é, o que Paulo fez para chegar na cidade de Corinto e ter sucesso como plantador de igreja e pregador do evangelho? O que Paulo fez? Será que ele fez uma marcha para Jesus? Será que ele saiu proclamando ali, dando 7 voltas em volta da cidade para derrubar os demônios territoriais? O que Paulo fez? Será que ele fez isso? Será que Paulo fez isso? Por que as pessoas gostam desses movimentos, marcha para Jesus? Desde quando Jesus precisa de marcha? Desde quando? Ele precisa que marcha para ele? Desde quando? Onde que está isso na Bíblia? Marcha profética, grito profético, determinação profética. Paulo não fez nada disso, ele não fez campanha de libertação, Paulo não fez marchas evangélicas, ele não fez culto de exorcismo, muito pelo contrário. Ele fez o mesmo que em Atenas, lá em Atos 17, a partir do verso 16, ele pregou o evangelho. Paulo pregou o evangelho, logo no início, ele começa a pregar o evangelho. Tanto é que no início da sua carta aos Coríntios, Paulo apresenta a estratégia que usou naquela cidade, porque havia muitos gentios que seguiam os filósofos e grandes oradores da época. Havia aquelas pessoas que seguiam os oradores gregos. Os gregos eram admirados pela sabedoria, pelo conhecimento. Mas havia também muitos judeus que buscavam ali sinais miraculosos que Jesus fazia. No entanto, Paulo se recusou a dar o que eles buscavam. E ele ainda diz no capítulo 2 aqui, como é que ele iniciou, como é que ele fez. Olha no capítulo 2 da sua primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria para chamar a atenção ali daqueles que gostavam dos filósofos gregos. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e
grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Ele não quis ali persuadir ninguém com palavras bonitas, lisonjeadas, nada disso, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Foi assim que Paulo iniciou a igreja, pregando o evangelho com autoridade, anunciando Cristo e Cristo crucificado. Foi assim que ele começou. Foi assim. E essas demonstrações de poder aconteciam mediante a transformação de coração. A demonstração de poder acontecia quando pessoas eram transformadas, quando pessoas eram libertas, quando pessoas eram mudadas, transformadas pelo Evangelho. Aqueles que foram chamados por Deus não necessitavam de sinais. Muito pelo contrário, só Cristo era o suficiente. A pregação de Cristo bastava para eles. A pregação de Jesus Cristo. A mensagem da cruz, a mensagem de quem foi Jesus, o que ele fez por nós, o resgate que ele pagou, o preço que ele pagou por nós, para nos resgatar do pecado, do inferno. Essa era a mensagem do Evangelho. A mensagem de um Deus criador, que criou tudo perfeito e bom, mas o pecado deturpou tudo e o homem fugindo de Deus. E Deus envia Jesus Cristo para resgatar e trazer o homem de volta, dando para ele uma nova vida, esperança de um novo céu e uma nova terra, morar com ele na glória. Essa era a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que temos que anunciar e pregar. O grande problema do movimento de batalha espiritual, o maior problema que eu vejo, é que muitos crentes, e de muitos crentes também, é a falta de fé na própria Bíblia. De acreditar no que a Bíblia diz, de acreditar na palavra de Deus. Por isso que é preciso que a igreja creia totalmente na pregação do Evangelho. E no quanto ele é poderoso. O Evangelho é poderoso, pode transformar a vida, mudar a vida, salvar vidas, libertar vidas. É só por meio da pregação do Evangelho. O Evangelho vivo, o Evangelho eficaz para destruir as obras de Satanás e transformar corações. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? A verdade do Evangelho. A verdade da palavra de Deus. E eu concluo pensando na nossa realidade hoje como igreja. Será que ainda, hoje em dia, como é que a gente lida com possessões demoníacas? O que acontece? O que eu devo fazer se algo desse tipo ou dessa natureza acontecer comigo, na minha família, ou se surgir isso na igreja? Porque nada disso exclui o fato de existirem possessões demoníacas ainda hoje. Só que não se pode imaginar que essas possessões acontecem com tanta frequência como no tempo de Jesus. Eu não posso imaginar que é da mesma forma, é diferente. Muito diferente. Não é como esse movimento dessas falsas religiões, falsas igrejas querem ensinar, esses falsos ministros e apóstolos ou falsos pastores querem ensinar. Tudo mentira, tudo mentira. Muitas dessas coisas é mentira. A gente precisa olhar para a realidade, porque em alguns casos nós temos que ter discernimento. Algumas possessões, será que é possessão de verdade? Nós temos que ter esse discernimento, que em alguns casos, às vezes é problema mental, às vezes a pessoa está alcoolizada, às vezes a pessoa está drogada, entra na igreja, dá aquele showzinho dela, e às vezes é sem vergonhice mesmo, que tem sem vergonhas. Tem sem vergonhas, que acha, eu tô com demônio, aí você dá um puxão no braço do camarada, vê se é demônio, o cara grita, ai, aí não é demônio não, irmão. Irmão, por isso tem que ter diácono forte, tem que estar sempre atento a essas coisas, para ver se é demônio mesmo. Então nós temos que tomar cuidado, só então, meu irmão, quando esse discernimento estiver claro, você perceber a ação demoníaca, aí sim, oração, palavra de Deus, para libertar a pessoa. Oração e palavra de Deus. Palavra de Deus. Por isso que nós temos que ler a palavra de Deus e entender o que ela nos ensina. Se alguém perguntar para você, acontece na sua igreja da pessoa cair endemoniada? Não, porque a gente não faz culto para demônio, faz culto para Deus.
mas culto para Deus. E a pregação do evangelho, se manifestar demônios, se entrar ali pessoas que estiver com algum espírito imundo, em nome de Jesus, ao ouvir a pregação do evangelho, vai ser liberta. Porque a palavra de Deus tem poder para libertar. E você tem em Cristo Jesus a palavra de Deus na tua vida, Cristo na tua vida. Você tem, com base nele, oração e palavra também para expulsar e expelir demônios. A palavra de Deus nos mostra isso. Nós temos que ter essa autoridade. Não como Cristo. Ele é maior, é superior. A minha autoridade está abaixo da autoridade de Cristo. Cristo está acima de tudo e de todos. A minha autoridade